Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando mais uma vez por aqui para a gente poder deixar o nosso devocional Luz do Dia. Devocional este que nós trazemos uma série da Palavra de Deus para que você possa aprender também da Palavra de Deus e ser abençoado no nome de Jesus. Amém? O nosso devocional de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 4, e do versículo 4, aonde diz assim a palavra de Deus. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. Todos nós já vimos pessoas que parecem gostar de complicar as coisas. Certa vez ouvi uma pessoa dizer que orava para santos, pois Deus era um ser muito ocupado. A própria Bíblia afirma que Deus tem prazer em ouvir-nos pedindo coisas para Ele. Não há complicações para entrarmos à sua presença. E nem há barreiras para que isso aconteça. Deus é prático naquilo que faz e dispensa complicações. Quando Ele quer realizar algo em nosso meio, não o faz por meio de experimentos, planos, projetos, burocracias. Ele simplesmente faz. Moisés provou isso e ele achava que precisaria provar que Deus o havia chamado. Então Deus lhe deu poderes para comprovar sua chamada. É simples. O que nós podemos entender da palavra de Deus é que o Senhor, Ele não complica as coisas na vida de uma pessoa. São as pessoas que se cumprem por si mesmo, que se complica por si mesmo. Quando Deus disse para Moisés: pega na cauda, que aquela vara tinha se transformado numa serpente, Deus disse para Moisés tocar naquela vara, na cauda daquela cobra, e pegar, que ela ia se transformar novamente no cajado que Moisés usava diante do Senhor para operar maravilhas. Deus, Ele simplesmente disse para Moisés pegar, por quê? Porque Deus queria ver se Moisés estava confiando na palavra de Deus. Deus poderia, ali mesmo naquele exato momento, Deus poderia fazer um milagre. Deus mesmo poderia fazer novamente aquela vara se transformar no cajado que tinha se transformado numa cobra. Então Deus estava mostrando ali para Moisés se Moisés estava apto para o chamado e se ele estava verdadeiramente entendendo o que Deus queria dele. Porque não era somente ali naquele momento que Deus ia usar a vida de Moisés. Deus ia usar a vida de Moisés durante a sua vida. Porque quando Moisés ele foi chamado por Deus, que Deus falou com ele, lá na sarça ardente, Deus disse para ele: tira a sandália de seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ali Moisés não entendia nada de Deus, nada sobre nada da palavra. Mas o Senhor, no decorrer do tempo, foi mostrando para Moisés que ele era na vida de Moisés e que Deus tinha um chamado na vida dele. Um chamado de libertar o seu povo, um chamado de ir até o Egito e mostrar os milagres, a qual todos nós conhecemos. Milagres esses extraordinários que a Bíblia nos revela. Um homem com um simples cajado na mão, operar sinais de maravilha no meio de um povo que não acreditava em Deus e que se titulava Deus. Então Deus endureceu ali o coração de Faraó para que Deus pudesse mostrar ao Egito antigo os milagres de Jesus,
os prodígios de Deus, de um Deus sem rosto, de um Deus sem corpo, um Deus que chamava um Deus invisível, a qual eles não viam e não conheciam. Então Deus mostrou para Moisés que Deus era na vida de Moisés. E assim também Deus, ele quer ser na nossa vida. Deus, ele quer se revelar no nosso meio. Deus, ele quer mostrar os seus prodígios no meio do seu povo. Mas para que Deus possa realizar esses prodígios na vida dos servos do Senhor, é preciso que o homem acredita em Deus, que o homem tenha fé em Deus, que simplesmente acredita que Deus possa fazer o milagre acontecer. Não é uma simples coisa que tira um homem e uma mulher da presença do Senhor. Porque quando Deus, ele chama uma pessoa para uma obra, Deus, ele chama para um compromisso de levar a sua palavra, de levar agora o evangelho, de levar a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Porque tem muitas pessoas vivendo nas trevas, muitas pessoas que estão arriscando as suas almas e estão em perigo, porque se morrer sem Jesus, se morrer sem a salvação, essas pessoas é condenada. Mas quando o evangelho do Senhor chega num determinado lugar, então aquela pessoa que sente o toque de Deus, que sente a presença do Senhor, então ali naquele lugar, a salvação de almas, a salvação de vidas. E foi isso que Deus quis mostrar para Moisés. Moisés, você está apto para o meu serviço? Você está apto para o teu ministério, a qual eu vou confiar em você, Moisés? Então Moisés estava pronto ali, e Moisés fez o serviço de Deus. E nós entendemos que Deus, ele mostra os seus sinais simples para as pessoas de corações endurecidos, para que eles possam ver que Deus existe e que nós devemos ter fé no Senhor, confiar em Deus, na sua palavra, porque Deus, ele não quer condenar o ser humano. Deus, ele quer que o homem aceite a sua palavra, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará na vida daquela pessoa. Então, no nosso devocional de hoje, nós aprendemos que a confiança em Deus e no seu ministério pode ter mudanças na vida daquela pessoa. Amém? Que Deus os abençoe com esse devocional. O devocional continua com mais palavra de Deus. Um grande abraço para todo mundo e até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uai, seu app de vídeos curtos.